Olá, amigos. Boa noite. Saudações a todos vocês que chegam para estudar conosco em mais uma aula de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, de Allan Kardec. Sejam bem-vindos a esta que é uma realização do Centro Espírita Tomás de Aquino de Manaus, Amazonas. Vamos retomar o nosso estudo do capítulo 26 da segunda parte do livro, sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Recordando que é um aspecto integrante da metodologia espírita de observação dos fenômenos espirituais e diálogo, aprendizagem com o ditado, a conversação espiritual, né, com a condição que a mediunidade nos dá de conversar com os espíritos e disso extrair autoconhecimento e uma investigação racional sobre as leis morais divinas, sobre as leis do mundo espiritual e da intervenção dos espíritos no mundo material. De conseguinte, um belo arcabouço racional sobre o ciclo existencial dos seres inteligentes ou espíritos. Muito bem, questão número 20. Saudações a todos vocês que registram a presença neste intervalo pelo nosso canal de participação na plataforma da rede social. Excepcionalmente, hoje não estamos ao vivo para permitir a interação com perguntas e respostas, mas deposite a sua e oportunamente nós vamos abordá-la. Então, a 20ª questão, levada aos espíritos metodicamente sobre o assunto que estamos tratando, é a seguinte: se uma pessoa, ao morrer, deixa negócios embaraçados, pode pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode também interrogá-lo sobre haveres reais que deixou, no caso em que esses haveres não sejam conhecidos, se é no interesse da justiça? Resposta: você se esquece de que a morte é uma libertação das preocupações da terra. Crê, então, que o espírito que está feliz de sua libertação venha de boa vontade retomar suas cadeias e se ocupar de coisas que não lhe dizem mais respeito para satisfazer a cupidez de herdeiros que talvez se rejubilaram com sua morte na esperança de que lhe seria proveitosa? Falam de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrestres. Além disso, o embaraço no qual deixa algumas vezes a morte de uma pessoa faz parte das provas da vida. Não está no poder de nenhum espírito afastá-lo, porque estão nos decretos de Deus. Nota de Kardec: a resposta acima desapontará, sem dúvida, aqueles que imaginam que os espíritos não têm nada de melhor a fazer que nos servir de auxiliares clarividentes para nos guiar, não em direção do céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem ao apoio desta resposta. Se um homem deixou durante sua vida seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que depois da morte tome mais cuidados, porque deve se sentir feliz de estar livre das preocupações que ela lhe causava. Por pouco que seja elevado, ligará menos importância como espírito que como homem. Quanto aos bens não sabidos que pode ter deixado, ele não tem nenhuma razão de se interessar em ávidos herdeiros que não pensariam mais nele se não o esperassem tirar qualquer coisa. Se ainda estiver imbuído de paixões humanas, pode ter um prazer malicioso no desapontamento desses herdeiros. Se, no interesse da justiça e das pessoas que ama, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, ele o faz espontaneamente e para isso não tem necessidade de médium. Leva o conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas.
fortuitas, mas nunca é sobre o pedido que lhe é feito, visto que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que deve sofrer. Ela seria mais própria a agravá-las, porque é quase sempre um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupa dele por interesse. Ver item 295. Então, meus amigos, é mais uma pergunta que nos ajuda a compreender a pouca importância que o ser, uma vez desencarnado, dá às questões meramente de vida terrena, os interesses imediatistas da vida terrena. Como a resposta claramente indica, porque se opera naturalmente uma mudança na nossa mentalidade quando, no mundo espiritual, estamos entrevendo melhor a verdade, ficamos mais lúcidos, com a intelectualidade mais desenvolvida do que a que se mostrava na vida de vigília, no estado de encarnado, então consideramos que não é mais da nossa conta, não é nossa prioridade ficar assistindo os herdeiros na questão do nosso espólio, da nossa herança. Isso é uma questão terrena e, como tal, deve ser resolvida pelo trabalho, pela pesquisa, né? Pela ocupação dos que aqui ficaram e estão interessados nessa herança, né? Como de fundo material, o assunto ele não desperta interesse e o espírito naturalmente está tendente a não aceitar perguntas desse tipo e não respondê-las. Agora, quando envolvido um interesse caro de alguém, né, que mereça algum tipo de cuidado especial e tendo o espírito por essa pessoa, um afeto sincero ou mesmo uma paixão intensa, esse espírito vai procurar meios de facilitar o acesso a esse tipo de informação por parte do interessado. Vejam, não necessariamente pela sessão mediúnica, pela manifestação direta, espiritual, mas pela inspiração de alguns pensamentos e construção de circunstâncias que irão trazer semelhante efeito, né, de facilitar os meios para que se resolva a situação. Não precisa, contudo, nessa possibilidade de uma sessão especial em que se evoca o espírito e pergunta a ele, não é? Cadê tua conta bancária? Cadê a tua propriedade que pode ser dada no interesse da sua mãe, no interesse de um familiar incapaz, etc. Ele fará isso independentemente de pergunta e de evocação e até mesmo de mediunidade numa sessão espírita. Muito bem. Vamos ao item seguinte de número 292. Pergunta sobre a situação dos espíritos. Pode-se pedir aos espíritos informações sobre sua situação no mundo dos espíritos? Resposta: sim. Dão de boa vontade quando a pergunta é ditada pela simpatia ou o desejo de ser útil e não por curiosidade. Muito bem, então esta pergunta ela é aprovada pelos espíritos, de modo geral, por ser algo de fundo moral e principalmente quando com um fim útil e animado pela estima, né? Pelo afeto, pelo sentimento nobre, para saber a situação atual do desencarnado. Razão por que pode haver negativas, imposturas, quando se trata de pergunta indiscreta, movida por simples curiosidade sobre um desconhecido, sobre uma situação terrena qualquer que envolve a sua vida ou ao seu
modo de morte, né, de desencarne. Os espíritos não gostam de servir de ponte para fofoca, simplesmente é isso que se quer pontuar. Próxima pergunta: os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Resposta: perfeitamente. E essas revelações são um grande ensinamento para todos, porque eles o iniciam a verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as ideias falsas que fazem a esse respeito, tendem a reanimar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser obrigados a descrever seus sofrimentos a fim de provocar o arrependimento entre eles. Algumas vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que dá vazão ao seu lamento, pela esperança da compaixão. Então, observem nessa última hipótese que a pergunta é agradável por trazer especialmente uma utilidade de progresso moral e espiritual aos outros, quando se fala da própria experiência, né, sobre as causas e motivos de infelicidade ou felicidade no estado de erraticidade ou de vivência no mundo espiritual. Agora, também pode, quando o espírito que responde é um espírito sofredor, um espírito imperfeito, que sofre no mundo dos espíritos, trazer um efeito que lhe é benéfico, né, de produzir um desabafo, uma catarse, que vai aliviar o peso da sua culpa e do seu sofrimento. E isso é terapêutico, é caridade que pode ser exercida mediante a prática espírita em favor desses nossos semelhantes sofredores. Não se esqueça, prosseguem os espíritos, de que o fim essencial, exclusivo do espiritismo, é seu aperfeiçoamento, e é para atingi-lo que é permitido aos espíritos iniciá-los na vida futura, oferecendo exemplos com os quais podem se beneficiar. Quanto mais se identificar com o mundo que o espera, mais se desgosta daquele em que se está agora. Esta é, em suma, a finalidade atual da revelação e, portanto, aquilo que qualifica as respostas que os espíritos se agradam em dar. Tudo aquilo que ajudar o homem a desgostar dos seus vícios e a entender que tudo aqui é secundário relativamente às consequências que provoca na vida, no mundo dos espíritos, é fundamental, porque assim eles se tratam e, ao mesmo tempo, se sentem bem ao transmitir algum conhecimento útil de consolação e de esclarecimento aos homens que estão empolgados, iludidos, reticentes, estagnados, sem cumprir essa aprendizagem que a vida maior assinala aqui na Terra, né? Para, por meio das vivências, de provas e expiações, galgar um desenvolvimento pelo exercício de qualidades morais que provocarão felicidade futura em vez de decepção, de infelicidade. Próxima pergunta, 23ª. Evocando uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela própria se vive ainda? Resposta: sim. Se a incerteza de sua morte não é uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse de saber. Se está morta, pode fazer conhecer as circunstâncias de sua morte de maneira a se poder verificar? Resposta: se ela der alguma importância a isso, fará. Do contrário, nem se incomoda. Então, vejamos que essas perguntas são interessantes do ponto de vista do laço afetivo, não é? De querermos saber, enfim, como está o nosso ente querido e como procedeu a sua passagem. Então, mais uma vez, o sentimento com que se
exercita tal pergunta, tal questionamento, é fundamental para a resposta, e a resposta séria. Então, por isso, considerando que essa passagem e todo o seu antecedente por uma linha de observação de causa e efeito é útil àqueles que perguntam, o espírito, útil espiritualmente, né? O espírito responde, né? Salvo, neste caso, em que há uma razão providencial para deixar as pessoas que aqui ficaram na dúvida. Isto pode acontecer providencialmente, por quê? Porque essa dúvida pode estar relacionada a uma prova de lidar com a incredulidade, uma prova de lidar com o apego, com o afastamento de entes queridos, o que também é uma aprendizagem espiritual para todos nós. E isso pode estar presente no gênero estruturado para o treinamento desse ser nesta sua encarnação, vida de encarnação. Daí porque pode ser marcada por esse tipo de episódio que os espíritos, então, não vão estragar, né? Não vão destruir. Se é necessária a dúvida para a reflexão, para o melhoramento dos entes que ficam com saudade, eles vão deixar isso ocorrer. E a gente precisa entender que esse tipo de situação ocorre no conjunto das vidas sucessivas, tá? Entendendo o que é essa necessidade de passar por um período de dúvida, de ceticismo, de incredulidade, não é? De dificuldade de acesso ao mundo espiritual. Às vezes nós, no passado, exageramos tanto num certo sentido apaixonado, numa certa convicção filosófica, não é? Que nega os valores morais, que nega a continuidade da vida, a espiritualidade, a figura do Deus bondoso, justo e onipotente, que isto precisa acontecer, dentre outras maneiras, dessa, né? De uma relativa dificuldade, um afastamento, isolamento de entes queridos. Mas isso, claro, é de maneira temporária, passageira, até que a prova se complete. Nota de Kardec. A experiência prova que, nesse caso, o espírito não está empolgado pelos motivos de interesse que se pode ter de conhecer as circunstâncias de sua morte. Se estiver interessado a revelar, o fará por sua própria conta, seja por via mediúnica, seja por visões ou aparições. Pode, assim, dar indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito zombeteiro pode perfeitamente enganar e se divertirá a indicar pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente constatada, traz aborrecimentos aos negócios da família. Não é senão em casos muito raros e excepcionais que vimos espíritos apontar o caminho da verdade depois da pergunta que lhe foi feita. Se quisessem fazê-lo, poderiam, sem dúvida, mas isso nem sempre lhes é permitido se esses embaraços são provas para aqueles que estão interessados em se eximir. É, então, enganar-se com uma esperança quimérica, prosseguir por esses meios de recuperação de heranças, do qual o mais positivo é o dinheiro que se gasta para isso. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que não têm escrúpulo em induzir os interessados em pesquisas das quais serão felizes se saírem apenas com um pouco de ridículo. Refere-se Kardec ao interesse material que anima herdeiros e sucessores a evocar e a indagar os desencarnados a respeito dos meios para a obtenção de recursos materiais. Quando o interesse é legítimo, espiritual e fundado em laço de amor, a coisa é diferente. O espírito pode até se negar a responder, porque isto é uma prova, mas não deixará de se manifestar de uma forma ou de outra
para transmitir esperança. Questão 293, ou item 293, perguntas sobre a saúde. Vamos a mais um tópico. Estamos estudando o capítulo 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, item 293, perguntas sobre a saúde. 24ª. Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? Resposta. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir sobre a Terra. Por isso, eles se ocupam de boa vontade. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste. Então, observem que os espíritos, querendo que estejamos relativamente bem para cumprir os nossos desígnios de provas na Terra, costumam ver como uma pergunta plausível conselhos sobre a saúde. Entretanto, nem todos têm poder, têm conhecimento, têm progresso espiritual para nos transmitir conselhos sábios. Nem muito menos dá de pronto a receita para a nossa cura. Então, muito cuidado, porque por mais que seja um espírito familiar, pertencente à terceira ordem dos espíritos imperfeitos, pode ser que ele não tenha condição senão de fazer palpites em nome do afeto, da estima. Se estiver possuidor de um mínimo de bom senso, dirá que não sabe ou não tem e que precisa que oremos para obter de outra fonte mais credenciada esse tipo de resposta. Agora, pode ser negada uma resposta sobre saúde, mais uma vez, se isto estiver no campo das provas que devemos enfrentar. Para desenvolvimento de qualidades como a paciência, como a resignação, o desprendimento. Que a ameaça à saúde suscita, não é, gente? A gente tem que ter fé, tem que ter otimismo, tem que ter coragem quando está convalescendo, quando está tratando uma doença séria, de difícil ou improvável cura. E isto é parte, não é, das vivências que escolhemos para aprimorar qualidades morais, e em razão disso os espíritos podem dizer que não se estenderão nesse tipo de consideração. No mais, a medicina, e não aos espíritos, pertence, não é, à proposta terapêutica para o corpo físico. 25ª. Dirigindo-se ao espírito de uma celebridade médica. Olha que interessante. Dirigindo-se ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo se obter um bom conselho? Resposta. As celebridades terrestres não são infalíveis e frequentemente têm ideias sistemáticas que não são sempre justas, das quais a morte não as livra rapidamente. A ciência terrestre é bem pouco perto da ciência celeste. Só os espíritos superiores têm esta última. Sem ter seus nomes conhecidos, podem saber muito mais que seus sábios sobre todas as coisas. Não é somente a ciência que faz um espírito superior. Vocês ficariam atônitos se soubessem o lugar que certos sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, então, não saber mais do que quando estava na Terra, se não progrediu como espírito. Muito bem. Então, cuidado, não é, gente? Tudo bem que questão de doença do corpo é assunto da medicina da Terra. Não pensar que um médico desencarnado
é o espírito mais autorizado para se evocar e obter respostas quanto ao tratamento. Muito cuidado com esse preconceito, porque uma boa formação em medicina na Terra não garante ao espírito que ele possa, do mundo espiritual, ter respostas precisas para o tratamento de uma dada patologia complicada. Os sábios, tornados espíritos, reconhecem seus erros científicos? Resposta: se chegou a um grau bastante elevado para se desembaraçar de suas vaidades e compreender que seu desenvolvimento não está completo, ele os reconhece e os confessa sem vergonha. Mas se não está ainda suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns preconceitos dos quais estava imbuído sobre a terra. 27ª. Um médico poderia, evocando um de seus doentes que estão mortos, obter esclarecimentos sobre a causa de sua morte, as faltas que pode ter cometido no tratamento e adquirir assim um acréscimo de experiência? Questão muito interessante. O médico está vivo, encarnado, melhor dizendo. Então, ele pode, com um fim útil desses, evocar o doente para aprimorar o tratamento? Resposta: pode. E isso lhe seria muito útil, principalmente se for assistido por espíritos esclarecidos que suplementariam falta de conhecimento de certos doentes. Mas, para isso, seria necessário que fizesse esse estudo de maneira séria, assídua, com um fim humanitário, e não como meio de adquirir sem trabalho saber e fortuna. Então, vejam que interessante, a resposta é positiva. Com todas as reservas que têm os espíritos de transmitir conhecimento pronto, tirando o trabalho dos seres que aqui pela pesquisa vão ter que, as suas forças, angariar conhecimento. Neste caso, por um fim piedoso, um fim compassivo, se admite, não é, que os espíritos se ocupem de tal tipo de questionamento, né, para que os médicos possam melhor avaliar a qualidade daquilo que oferece. Mas com todas as reservas que a questão da comunicação dos espíritos traz. O fim sério e útil, moralmente relevante. Né? Questão 294. Perguntas sobre invenções e descobertas. Os espíritos podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas? Resposta: a ciência é obra de gênio. Não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque só pelo trabalho o homem avança no seu caminho. Que mérito haveria quando bastasse apenas interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia se tornar sábio a esse preço. O mesmo acontece com as invenções e as descobertas da indústria. Depois, mais uma consideração é que cada coisa deve vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para as receber. Se o homem tivesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo nascer os frutos antes da estação. Deus disse ao homem: tirarás teu alimento da terra com o suor de teu rosto. Admirável figura que pinta a condição na qual vive aqui embaixo. Deve progredir em tudo pelo seu trabalho. Se recebesse as coisas todas prontas, dos espíritos, para que lhe serviria a sua inteligência? Seria como um escolar cujo dever seria feito por outro. Ou seja, cola. Então, não, gente. Via de regra, os espíritos não vão dar conhecimento de mão beijada. Os espíritos podem até dar algum tipo de orientação, como fazem, né, os tutores, mestres, em relação aos estudantes, pupilos, né, orientando-os, mas jamais dá
o trabalho pronto. Não é nem de longe algum tipo daquela inteligência artificial tão na moda hoje em dia aqui, né? Entre nós. É preciso reservar ao homem aquilo que deve ser fruto do trabalho, porque o trabalho também é lei natural divina. Cada um deve crescer em conhecimento e intelectualidade por seus esforços. É por isso que a gente reencarna em mundos assim tão cheios de desafios. É para deslanchar a nossa iniciativa de pesquisar, de trabalhar, de correr atrás do conhecimento. Os espíritos não vêm para estragar esse processo. Próxima pergunta. Os sábios e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Isso é bem diferente. Quando o tempo de uma descoberta é chegado, os espíritos encarregados de dirigir a marcha procuram um homem capaz de a levar a um bom fim e lhe inspiram as ideias necessárias, de maneira a lhes deixar todo o mérito, porque terá de elaborar essas ideias e colocá-las em execução. Assim é com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só sabe cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. No entanto, saberão tirar da obscuridade o homem capaz de ajudar seus desígnios. Não se deixe nunca se arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é o objetivo do espiritismo e que resultaria nas mais ridículas mistificações. Então, os espíritos inspiram, orientam, sim, né? Sem dar de mão beijada. O resultado, a busca pelo conhecimento. Mas o homem não deve, então, demonstrar que pede essa assistência com ambição, não é? Com interesse meramente individual, egoístico, imediatista, dissociado, não é? Do fim de seu progresso integral espiritual. Nota de Kardec. O conhecimento mais esclarecido do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos se vangloriavam de fazer por esse meio. Teriam até pedido aos espíritos receitas para tingir e fazer renascer os cabelos, para curar calos nos pés, etc. Vimos pessoas que acreditavam na sua fortuna feita e só tiveram resultados mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se quer, com a ajuda de espíritos, penetrar nos mistérios da origem das coisas. Certos espíritos têm sobre esses assuntos suas opiniões que não valem mais que a dos homens e que é prudente acolher com muita reserva. Aqui na parte final refere-se Kardec aos espíritos tagarelas, pseudo-sábios, mistificadores, que, se substituindo aos espíritos sérios, verdadeiramente sábios e superiores, respondem, inconsequentemente, à curiosidade humana nas sessões mediúnicas, nas sessões espíritas, querendo com isso seduzir os homens, mas não fazendo nada além do que dizer seus palpites, suas falsas doutrinas, né, suas ideias entusiasmadas e imaturas. Item 295. Perguntas sobre tesouros ocultos. Os espíritos podem fazer descobrir tesouros escondidos? Resposta: os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões indicam muitas vezes tesouros que não existem. Podem também apontá-los num lugar, enquanto que estão em outro lugar. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas escondidas a alguém, ele a achará naturalmente. Do contrário, não. Então, uma pergunta impertinente. Mais uma, né? Que pensar de espíritos guardiães de tesouros escondidos? Resposta: os espíritos ainda não desmaterializados, inferiores, se ligam às coisas. Os avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade de vê-los roubados é um de seus castigos, até que compreendam sua inutilidade para eles.
Há também os espíritos da Terra encarregados de dirigir as transformações interiores e que, por alegoria, foram transformados em guardiães das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros escondidos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que acreditasse nas pretensas revelações que lhe podem ser feitas por zombeteiros do mundo invisível. Já dissemos que, quando o espírito quer ou pode fazer semelhantes revelações, eles o fazem espontaneamente e não têm necessidade de médium para isso. Eis um exemplo. Uma senhora acabava de perder seu marido após 30 anos de casamento e se achava ameaçada de ser expulsa de sua casa sem nenhum recurso por seus enteados, para os quais tinha sido uma segunda mãe. Seu desespero era enorme quando, uma noite, seu marido lhe apareceu e a convidou a segui-lo ao seu gabinete. Lá mostra-lhe sua escrivaninha, que estava ainda selada, e, por um efeito de segunda vista, ele a fez ver no interior. Indica-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, da qual lhe explica o mecanismo. Ele diz: previ o que está acontecendo e quero assegurar sua sorte. Nessa gaveta estão minhas últimas disposições. Dou-lhe o uso dessa casa e uma renda. Depois desapareceu. No dia da retirada dos selos judiciais, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora conta o que tinha acontecido. Ela a abriu seguindo as instruções de seu marido e aí encontrou o testamento conforme aquilo que lhe tinha sido anunciado. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos dar outra paradinha aqui para fazermos uma reflexão mais desenvolvida sobre os assuntos que aqui foram versados. Foram diversos aspectos, né, sobre temas de perguntas que se podem fazer e que são agradáveis ou impertinentes, para que tenhamos um intervalo de maior fixação desses conhecimentos que o Espiritismo nos traz. E na próxima semana encerraremos este capítulo analisando o item 296, perguntas sobre outros mundos, para finalizar este capítulo de número 26. Tudo bem? Então, regra geral, os espíritos se interessam de responder sempre coisas que são de utilidade moral, de utilidade para o nosso crescimento espiritual, e se negam a explorar questões meramente materiais, pertencentes às preocupações deste mundo, a não ser que haja um motivo nobre, altruísta para isso, de interesse geral, de interesse de pessoas necessitadas que mereçam um tal suporte de justiça pela via dos espíritos. De resto, quando justo, os próprios espíritos, independentemente de uma sessão espírita, de evocação e de perguntas diretas, pode, como neste exemplo, da parte final do nosso estudo de hoje, numa aparição durante sonho, durante o sono, nos sonhos, fazer uma revelação útil à viúva, ao filho herdeiro, ao necessitado, sem que precisamos indagar o espírito por meio de evocação. Então é isto, tem vários caminhos, né, pelo qual os espíritos podem chegar até nós. O mais simples e frequente não é da ocasião formal da sessão espírita prática, com o concurso do médium, mas a linha sutil do pensamento inspirado, que cada um de nós pode receber, independentemente de termos uma faculdade mediúnica ostensiva. A forma mais comum é desse exemplo que Kardec nos fornece. Durante o sono, o sonho como lembrança de um encontro espiritual verdadeiro e que traz um fim útil, providencial, de nos ajudar em coisas relevantes espiritualmente falando, né? Ou quando relativos
assuntos da Terra que sejam de alguma pertinência para a sequência de exercício de aprimoramento aos seres envolvidos. Os espíritos têm grande estima, apreço pelas pessoas que pedem concurso, ajuda para a vida na Terra, mas com a fé espiritual e sem apego, sem paixão, sem interesse materialista, né? Interesse egoístico, individual, e podem estabelecer exceção, dizendo alguma coisa para que eles melhor conduzam o seu livre-arbítrio nas dificuldades da vida. Muito bem, meus amigos, que em comunhão de pensamentos possamos, neste encerramento, dirigir a Deus e aos bons espíritos o agradecimento pela assistência na reflexão que acabamos de fazer, enveredando os assuntos tratados, e que possamos fazer bom proveito disso tudo na sequência de nossas vidas, aplicando o conhecimento espírita ao autoconhecimento e às ocasiões práticas de aprendizado e progresso. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima sessão de estudos. Semana que vem. Beijo nos corações. Tchau, tchau, pessoal.